Muy bien, nosotros iniciamos hoy, ahora puede encender, gracias. Nosotros iniciamos hoy una nueva serie de predicaciones, ¿no? Acerca de los milagros de Jesús. Y a cada semana nosotros hablaremos acerca de un milagro obrado por el Señor Jesús. Y hoy nos toca hablar acerca de una sanidad cuando Jesús sana el ciego Bartimeu. ¿Cuántos portam Bíblia? Quantos han traído sua Bíblia, por favor? Vamos todos sobre os pés, todos em pé, por favor. Recorra a vossa Bíblia em la mano e diga esta. Só os que desayunaram, parece questão de ayuno. Diga esta es mi Bíblia, la palavra de Deus. Amém? Vamos abrir? Por favor, abra sua Bíblia em Marcos. Marcos, capítulo de número 10, por favor. Marcos, capítulo de número 10, por favor. Vamos ler a partir do versículo de número 46, ok? Marcos 10, 46. O Senhor ministrou um tema, um título a meu coração. Já se, ao largo de toda a semana, vengo orando, preparando esta série de predicações. E o tema para esta manhã é: não é hora de desistir. Vou repetir, não é hora de desistir. Vamos repetir todos juntos, a ver, assim se guardamos em la mente, em el coração. 1, 2, 3. Uma vez mais. Muito bem. Quantos encontraram Marcos 10, 46? Então, veniram a Jericó e salió al salir de Jericó, ele e seus discípulos, e uma grande multitud, Bartimeu el ciego, hijo de Timeu, estava sentado junto al caminho, mendigando. Oyendo que era Jesús Nazareno, começou a dar voces e dizer: Jesús, hijo de David, tem misericórdia de mim. E muitos le repreendiam para que se callase, pero ele clamava muito mais: Hijo de David, tem misericórdia de mim. Então Jesus, deteniendo-se, mandou chamar-lhe. E chamaram al ciego, dizendo-lhe: Ten confiança, levántate, te chama. E então, arrojando sua capa, se levantou e vino a Jesus. Respondendo Jesus, lhe dijo: ¿Qué queres que te haga? E el ciego lhe dijo: Maestro, que recobre la vista. E Jesus lhe dijo: Vete, tu fé te ha salvado. E em seguida recobrou a vista e seguia a Jesus em el camino. Amém? Vamos orar ao Senhor. Cerre seus olhos. Abre com Jesus. Ele está aqui para escutar tua voz. Vou esperar que vosotros empecem. Vamos orar? Sim, Senhor. Estamos aqui ante tu presença. Eu não sei como cada pessoa chegou a este lugar, mas eu sei que o Senhor conhece cada coração. Eu sei que o Senhor tem uma palavra para tu igreja. Eu te pido uma vez mais que os céus sejam abertos sobre este lugar. Que o Senhor envie alimento e alimento fresco para nossas almas. Que podamos sair de aqui alimentados por ti, em el santo e poderoso nome de Jesus. Amém, amém, amém. Sentados, mis hermanos, por favor. Recuerde a la persona que está a su lado el tema de la predicación para esta mañana. A ver. Não é hora de desistir. Aleluia. Diz o texto que nós acabamos de ler, que Jesus estava passando por uma cidade por nome de Jericó. Aí está. Jericó. É que às vezes não sei se é uma contestação ou uma pergunta, não? Jesus estava passando por Jericó. E aí em Jericó havia um homem cego. Seu nome era Bartimeu. E disse: vosotros já podem vir aqui predicar e podem ir a casa, não? Diz que este homem estava em el caminho, estava pedindo limosna, estava mendigando.
Esta era a condição de Bartimeu. E Jesus então passava por esta cidade. Bartimeu, muito listo, ha visto que estava ante seguramente a maior oportunidade de sua vida. ¿No? Aún com suas limitações, ha dado conta que quizás esta seria a única oportunidade de ter um encontro com Jesus. Eu sei que as oportunidades passam assim delante de nós. Temos que tomar uma atitude. Não há tempo às vezes para pensar, para fazer cálculos, porque a oportunidade passa e temos que atuar. Não? Por isso Bartimeu ha visto que ante seus olhos estava uma grande oportunidade. Que o Senhor abra nossos olhos espirituais esta manhã, para que podamos ver as oportunidades que o Senhor ha preparado passando ante nós outros e podamos atuar em direção às oportunidades que o Senhor nos regala, não? Bartimeu podia seguir aí quejando, sentado em el caminho, poderia estar reclamando de sua condição, pero atuou, levantou. Reclamar não soluciona tus problemas. Quejar-se de seus problemas não soluciona tus problemas. Agora, atuar-se. E Bartimeu decide atuar antes que todo, clamando ao Senhor Jesus. Já que estamos aqui, e estamos em esta hermosa manhã, em esta hermosa cidade, tu eres muito privilegiado, tu não lo sabes, pero tu eres muito privilegiado de estar aqui esta manhã, de desfrutar. Estamos em verano, em agosto, ¿no? Incluso hoje muitos hermanos estão de vacaciones, ¿no? Me llenaram o teléfono de mensagem: pastor, estamos de vacaciones, estamos passeando com a família. E glória a Deus por isso, porque diz a Bíblia que há tempo para todas as coisas. Há tempo para trabalhar, pero também há tempo para descansar. Alguns coches de nossa igreja já estão a caminho de Lepe. Alguns se foram aí desayunar em Portugal hoje, não? Se vou aí comer um pastel de nata e logo volvo, não? Porque o vuelo está aí cerca da fronteira. Alguns já estão ali, incluso. Outros nos vamos agora por la tarde. Pero o Senhor te ha regalado uma grande oportunidade de estar aqui esta manhã. Independente de tu circunstância, eu quero dar a primeira clave da predicação para esta manhã. Empiece a clamar ao Senhor. Porque Bartimeu empieza por clamar ao Senhor. E deste encontro de Jesus com Bartimeu, nós podemos aprender muitíssimas lições. E lições práticas. Me encanta a Bíblia. Porque, además de ser a palavra de Deus, é um livro que nós podemos ler, aprender e poner em prática. Não é algo que vamos escutar aqui. Isto não é um sermão, um discurso, solamente teórico. Isso é a palavra de Deus que podemos levar à prática. E me gusta ordenar a predicação por pontos. Assim conseguimos de forma didática ordenar em la mente. E o primeiro ponto é: não permita que tu condição determine tu destino. Ou tu futuro, se quer poner assim. Não permita que tu condição, agora, atual, determine toda a sua vida. Porque a Bíblia apresenta ao menos 3 condições de Bartimeu. Primeiro, era cego, tinha uma limitação. Segundo, estava sentado, não? Sua vida estava estancada em todos os sentidos. Estava mendigando, ou seja, dependia das outras pessoas para sobreviver. Tinha razões de sobra, suficiente para pensar: minha vida sempre será assim. Nunca vou sair de esta condição. Provavelmente levava anos em esta rotina. Pero el hecho de que Bartimeu estivera cego, el hecho de que Bartimeu estivera allí, sentado, parado, necessitando de las outras pessoas, não foi suficiente para determinar seu futuro. Então, meu irmão, em nome do Senhor Jesus, escute isto: sua condição presente não necessariamente determina tu futuro, independente da condição que está hoje. Não, eu sou assim, eu nasci assim,
mis padres eram assim, mis abuelos eram assim, isto já está em mim. Não, em Cristo somos nova criatura. Las coisas velhas se quedó en el pasado, ahora es nueva vida en Cristo Jesús. Yo creo que el Señor tiene preparado un futuro para nosotros, y dice la Biblia que los planes del Señor son planes de bienestar para sus hijos, planes de prosperidad para sus hijos. Quizás nosotros podemos decir la misma cosa. Mi matrimonio siempre será así, hace años que es así, no hay cambio. Mi familia es así, no hay posibilidad. Mis hijos volver a casa de Dios, creo que no hay más solución. Tocaron muy fondo, no hay como regresar. Nunca voy a superar este trauma, nunca voy a superar esta situación. Sempre vou lutar com o mesmo problema. Pastor, já tentei demasiadas vezes, pastor. Recuerda del testemunho del legendário que vino aqui e foi padre a los 52 anos. Quando escutou a profecia que sua esposa ia generar um hijo, ele disse: "Mi Dios, uma profecia mais, uma predicação mais. Quantas vezes escutei hablando, pero foi neste dia que o Senhor decretou a vitória desta família. Quizás sea hoy o dia que o Senhor decrete a vitória para tu família. Não metas tu um ponto final, como diz aqui, um ponto pelota. Não metas tu um ponto final em uma história que o Senhor aún não terminou contigo. O Senhor aún não terminou contigo. O Deus que começou a obra é poderoso para completar a obra." Algo passou aqui muito raro. Mi voz se foi ao cielo e regressou à terra. Por favor, está bueno assim, chicos. Não cambie nada, por favor. Ponto 2. ¿Vosotros se deram conta? Me fui ao cielo e regressei, pero estou aqui. Ponto 2. A fé começa quando aprendemos a escuchar. Pensamos que a fé é muito de hablar, pero dice a Bíblia que a fé vem por meio de oír, e oír a palavra de Deus. Então, a fé não se expressa tanto em hablar, a fé se expressa em oír. E Bartimeu tinha este problema de la visión, pero la audición estava bem. Às vezes, sabe, irmãos, nos fijamos muitíssimo em lo que falta e não valoramos lo que temos. Então, ele pode dizer: Jesus vai vir aqui em la ciudad, pero eu não posso ver, pero pode escuchar. Então, ele escuta que Jesus iba passar, ele não poderia ver, pero poderia escuchar. Então, não se concentre em lo que falta, porque sempre faltará algo. Sempre faltará algo. Nunca vamos ser completo e ter todas as coisas. Pero que o Senhor abra nossos olhos espirituais, porque aunque Bartimeu estava cego, seus olhos espirituais estavam abertos. Que o Senhor abra nossos olhos para que possamos ver lo que temos e não lo que falta. Mira, ele escutou hablar que Jesus iba a passar por este lugar. Algumas pessoas sempre estão mirando em lo que falta. Se eu tiver dinheiro, o dia que tenha, então serei distinto. Pastor, eu queria tanto ser um fiel dizimista, pero sou pobre. O dia que me toque o gordo, aí serei. Então estamos esperando sempre um dia ter para ser, para que um dia Deus te dê e tengas, não? Se um dia eu tiver essa oportunidade, é que eu não tenho oportunidade. Algumas oportunidades são criadas. Algumas oportunidades, as oportunidades às vezes não aparecem assim de la nada. Não? Algumas oportunidades são forçadas, são criadas. Nós outros trabalhamos para que muitas oportunidades aconteçam. Pastor, se eu tiver mais apoio. Se eu tiver a capacidade. Pastor, se minha família fora diferente. A pergunta é: que tens agora? Não é o que te falta. Que tens agora? E eu sei que esta pergunta para alguns têm dificuldade em encontrar coisas, pero Moisés tinha uma vara e foi suficiente para grandes coisas, não? Davi tinha uma onda e foi poderosa em las manos del Senhor Jesus.
La viúva disse, a princípio eu não tenho nada, quizás es que tu te... pero tenho um pouco de aceite. Eu não estou perguntando se é muito ou é pouco, se é grande ou é pequeno. Há alguma coisa? O muchacho que estava ali tinha solo su merenda, 5 panes e 2 peces, pero foi suficiente para alimentar toda uma multitud. Bartimeu não tinha a vista, pero tinha a voz. Escuchava e hablava. Em vez de se quedar quejando por lo que não tinha, utilizou a audição que tinha para escuchar que Jesus iba a passar por Jericó e utilizou a voz para clamar ao Senhor. Quantos aún tem voz aqui? Utilize ela para clamar ao Senhor Jesus Cristo. Deja de mirar solamente lo que falta. Começa a usar lo que tem na presença do Senhor. É pouco, pastor, pero o Senhor é experto em multiplicar, em añadir. Aleluia. Certifique, por favor. Oh, mis hermanos, se os hermanos podem trazer um pouquinho de água, graças. Eu ia falar para que você certifique que a pessoa que está a seu lado está viva, por favor, porque faz muito calor aqui, quizás morre e não nos damos conta, não? O ponto de número 3 é não permita que as vozes de los demás apaguen tu clamor. Conocem a história. Bartimeu clama e a gente diz: cállate, hombre, está molestando. Sabe, hermanos, eu aprendi a respeitar o culto de cada pessoa. Aqui nós temos uma diversidade de ministérios muito grande. Há hermanos que veniram de las iglesias bautistas, há hermanos que veniram de las Assembleias de Deus, há hermanos que veniram de la presbiteriana, congregacionales, uma diversidade tremenda de nacionalidades e ministérios. E eu sei que cada um de nós temos uma forma muito personal de expressar nossa adoração ao Senhor. Alguns choram, outros são mais contidos emocionalmente, não? Outros se alegram, celebram, bailam, outros hablam em línguas, outros glorificam ao Senhor. Pero eu aprendi a respeitar o culto de cada um, porque solo Deus e cada pessoa sabe o dolor que leva consigo, as lutas de cada dia e como chegamos a cada domingo em este lugar. Eu predico a muitas pessoas que estão lejos de sua família, estão lejos de seu padre, de sua madre, de seus irmãos. Alguns passam toda a semana encerrados dentro de uma habitação, outros passam toda a semana em el trabalho, outros são internas que não sabem mais se vivem el trabalho ou se é o trabalho que vive dentro de ele. Cada pessoa chega aqui cansado porque trabalhou em um sol de 40 graus toda a semana. Alguns foram humilhados por seu jefe e quando chega aqui na casa de Deus, que tem a oportunidade de desahogar-se, de orar e de glorificar ao Senhor, eu vou me poner como fiscal de la fé, de fiscal de culto, para limitar a adoração ao Senhor. Por isso, eu sei, eu sou uno que predique el ordem em el culto, pero jamás vou dizer cállate quando uma pessoa está glorificando, está adorando, está falando em línguas, porque este homem estava clamando desde seu dolor, dizendo: Hijo de Davi, tem misericórdia de mim. Quizás é a única oportunidade que iba a ter em la vida. E para muitos de nós é a única oportunidade que temos em la semana. Não podemos quizás venir aqui na igreja el jueves e o outro dia de la semana, pero podemos estar aqui hoje dizendo: Senhor, Hijo de Davi, tem misericórdia de mim. Então, eu quero te dizer que há liberdade para clamar esta manhã. Nenhuma pessoa que tem permisso de dizer: não adores, não glorifique, não abre em línguas, não clame, não ore, porque venimos aqui para isso, para adorar e para clamar ao Senhor. Não permita que vozes exteriores cesse tua adoração e tu clamor. Não permita que vozes interiores, incluso, porque às vezes quando o problema não é externo, é interno. São a voz que habla dentro de nós outros e quer nos callar e quer nos fazer parar, dizendo: tu não podes, é impossível. São vozes interiores que vão falando: já é demasiado tarde, rinda-te, em el nombre de Jesus. Que seus ouvidos estejam tapados esta manhã,
para toda voz exterior e interior que te aparte de se acercar mais a Cristo e estar em la presença do Senhor Jesucristo. Não permita que nadie silencie tu oração para cambiar, porque é por meio desta oração que o Senhor poderá cambiar toda a sua história. Quantos aún estão aqui? Amém. O ponto de número 4 de los 99 pontos que tenho, este é o 4. Um clamor de fé pode fazer Jesus detener-se. Um clamor de fé hizo com que Jesus, que sempre estava rodeado de pessoas, apressurado porque havia que ir a muitos lugares, a muitíssimas cidades e províncias, pero uma adoração sincera, um clamor sincero, hizo Jesus detener para atender a este homem. Havia ruídos, havia muitas pessoas. Jesus tinha um destino, tinha uma direção para chegar. Pero um clamor sincero mueve o coração de Deus, hermanos. Um clamor sincero mueve o coração de Deus. Deus é capaz de cambiar decretos em favor de aqueles que clamam ao Senhor Jesucristo. Aleluia. É um clamor lleno de fé, porque é um clamor que reconhece Jesus como o Messias. Ele reconhece Jesus como o Messias. Então ele está dizendo muitíssimo mais do que solamente clamar. Ele está dizendo: eu creio que tu eres o Messias, hijo de Davi, aquele que estava prometido de venir para nos salvar e para nos resgatar. Nunca penses, escute, que tu problema é demasiado grande para Jesus. Jesus é todo poderoso, não há problema. Por outro extremo, nunca pense que seus problemas são demasiado pequenos para Jesus, porque Ele é um Padre amoroso e cuida de nós outros em cada detalhe, em cada coisa. Escute, o problema é pequeno quando é do outro, porque quando é nosso, se volve muito grande. Há uma coisa que parece ser muito pequena, pero creio que a grande maioria de nós outros já desfrutou deste problema, que é ter dolor de dientes. Quantos já tenido alguma vez na vida dolor em um dente aqui? O dolor insuportável. Por isso que no inferno diz que há ranger de dientes, porque não é insuportável. Se tu dizes para uma pessoa: ¿qué pasa? Estou com dolor de dientes. Hombre, isto não é enfermidade, porque não é tu dientes. Não, porque quando é o tuyo, não há medicamentos que seja suficiente, não? Então, o problema, quizás para outra pessoa, pareça pequeno. Este homem aí molestando a Jesus, pero foi um clamor sincero. E nós outros necessitamos de clamor sinceros, não de orações difíceis, complexas, onde dizemos palavras que estão aqui na memória, pero não dizem nada. Senhor, estou aqui esta manhã, em este hermoso dia, em esta hermosa cidade, como o pastor disse, pero estou aqui, Senhor, e blá blá blá, e blá blá blá, e blá blá. Quanto vai chegar em el problema? Dime, o que passa? Que necessita? Dime. Porque vamos, dizemos tantas coisas e não dizemos nada. E eu tenho este problema. Se tu vem a falar comigo, seja direto, porque se empieza a me contar uma larga história, pastor, senta-te aqui, pastor, porque eu, quando estava em Brasil, quando era chiquito, Jesus, não, diga, eu já estou como Jesus. Que queres que eu te haga? Dime, qual é o problema? Que passa? Todos temos uma história sofrida para contar. Todos temos um passado lleno de dolores. Pero Jesus não se centra em el problema desses homens. Jesus se centra em la solução do problema deste homem. O Senhor está preocupado em solucionar problemas, não em trazer de novo problemas viejos e passado. Ele quer curar e não trazer esta herida uma vez mais. 5. Quando Jesus te chama, tienes que levantar-te. Em outras palavras, há momentos de orar, pero há momentos de atuar. Há momentos de aclamar, pero há momentos de levantar. O homem clama, pero chegou um momento que não era mais momento de quedar-se clamando. A hora era levantar e ir ao encontro de Jesus. Assim, orando. Imagínate, Lucas, uma pessoa que está buscando um trabalho.
pero duerme hasta el mediodía. Aquí en esta iglesia no hay porque todos están trabajando, gracias a Dios. Señor, abre la puerta de un trabajo, Señor. Voy a la cocina, busco un agua, enciendo Netflix. Ay, Señor, como necesito de un trabajo. Pero no echa un currículo. No habla con una persona que necesita. Ele pensa que há um anjo em el cielo que se encarga desta área e vai chegar e tocar a la porta e diz: hombre, põe a roupa, vamos trabalhar. Não. Ele necessita orar, pero necessita levantar e buscar. Porque há bendições que nós temos que caminhar em direção à la bendição. Elas não vão vir sobre nós. Este homem entende que esse era o momento de levantar, esse era o momento de atuar e ir em direção à la bendição. Ponto de número 6. Para viver algo novo, há coisas que devemos deixar. ¿No? A primeira coisa que ele faz é deixar a capa e sair. A capa para este homem era muito, porque não tinha nada. Para quem não tem nada, el pouco é muito, pero não era prioridade. Não era prioridade. A prioridade era encontrar Jesus. Quizás depois alguém buscava para mim, outra pessoa, ou quizás nunca mais seria necessário esta, porque iam me regalar uma nova. Às vezes, hermanos, queremos disfrutar o novo de Deus, fazendo sempre as mesmas coisas. Queremos gozar de uma estação nova em nosso matrimônio, em nossa família, em minha vida ministerial, pero sigo em la mesma rotina, fazendo as mesmas coisas, además cargando uma mochila pesada que deveria haver deixado. Sabe quem lhe gusta de passado? Museu. Me encanta. Vamos aí para mirar passado. Pero o passado tem uma importância muito grande, porque aí estão nossas experiências, aí estão nossos testemunhos, não? Pero aí também estão nossos traumas e heridas. Este homem vai em direção ao novo de Deus. A pergunta esta manhã é: o que necessita deixar para que pueda disfrutar o novo de Deus? Quizás isto pareça muito direto, pero o Senhor tem que falar direto com algumas pessoas. Às vezes temos que deixar hasta mesmo amistades que já não servem mais para este momento, para esta fase. Quero viver coisas novas, quero ter experiências novas, pero sigo em el mesmo ciclo por toda a vida. E eu sei que algumas pessoas não entendem. Não me chamou mais, é que não me invitou mais. Bueno, algum motivo há, não? Algum motivo há. Bartimeu decidiu, hermanos, que seu futuro com Jesus era mais importante que a segurança do passado. Decida que estar com Jesus é melhor do que qualquer outra coisa. Amém, meus irmãos? Estou terminando. Estava em el número. Que número estava? 6. Vale. Vou saltar alguns, vale? Eu não sei o que tem que deixar. Um pecado oculto? Déjalo, em nome de Jesus. O pastor não conhece. Tu pareja não conhece, mas Jesus conhece. Não há pecados ocultos ante o Senhor. Déjalo, abandona para que pueda viver uma nova fase, uma relação que te aparta de Deus. Imagínate, uma relação. Às vezes a gente vem a fazer pergunta para mim que já conhece a resposta. Uma vez chegou uma jovem e disse: pastor, conheci um chico. Pastor, o chico é bueníssimo, é guapo, é trabalhador. Só tem um problema, pastor, não é creyente, não é cristiano. Você crê que eu devo seguir com ele? Amém. ¿Por qué me pregunta? ¿Quiere escuchar la respuesta? No, seguramente no quiere escuchar la respuesta. Y yo tengo para dar. Entonces, apártate de relaciones que te apartan de Dios. No son sanas, no son buenas, ¿no? Falta perdón. ¿Qué es que falta? Às vezes não prosperamos porque o coração está lleno de rancor, falta perdão, orgulho. Há uma costumbre pecaminosa que dizemos: é costumbre, pastor, é cultura, pastor. Eu conheci um irmão brasileiro que em Brasil não bebia nada, pero cheguei em Espanha e começou a beber uma copa. Diz: não, os espanhóis bebem uma copa. Eu sei, eles bebem uma copa, pero tu não. Aí começou a beber 2, 3, não? Aí já estava sendo cargado por las outras pessoas. Não, é que é cultura. Sim, uma cultura pecaminosa, porque já está borracho. E a emborracheza é pecado, sim ou não? Não? Então,
Se hay algo que necesita dejar la comunidad, la mentalidad derrotista, esta mentalidad pequeña, ¿no? Necesita dejar, porque somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios estamos bajo a promesas del Señor Jesús. Yo estaba en el punto de número 7. ¿7? Sí, ¿sabes? Es que así el pastor termina más rápido. Vale. 7. Vamos para el 7. Dios quiere que seamos específicos en nuestras necesidades. Ya hablé acerca de esto. Hoy yo voy a orar por milagros. Yo creo que Jesús obra milagros hoy. Pero yo creo que usted sea específico lo que es que necesita, ¿no? Sea específico. Jesús sabía la necesidad de Bartimeo, pero estaba buscando dele un enfoque. ¿Qué es que necesita? Porque ¿cuál es la prioridad? Ele poderia dizer: Senhor, eu necessito de dinheiro. Mira, estou vivendo em la calle. Necessito de uma casa. Ele poderia dizer: necessito de uma capa nova. La minha está tão vieja que deixei tirada aí. Necessito de uma nova. Este homem tinha tantas necessidades. Uma limosna, por favor. Porque seguramente o Senhor tem uma gorda. Esta bolsa que cargam aí, seguramente há alguma. Não necessito. Essa é minha necessidade. Pero mira, esta não era a verdadeira necessidade de Bartimeu. Essa é a consequência de lo que ele necessitava. Então, Bartimeu vai à raiz do problema. Ele diz: bueno, não tenho dinheiro, pero se tenho visão, puedo trabalhar. Então, o problema mío não é não tenerlo isso ou não tenerlo aquilo. A raiz de mis problemas estão aqui. Porque se eu sou sanado deste problema, as outras coisas eu mesmo tenho a possibilidade de lograr e de conseguir. Atenção, escute, o Senhor está falando contigo. Quizás tu problema não seja tu problema. Vamos um pouquinho mais fundo. Vamos um pouquinho à raiz do problema. Lo que ha generado isso. E lo que sigue generando isto. Porque é aí onde o Senhor quer tratar. Ah, pero aqui é mais complicado, pastor. Sim, pero hoje nós vamos ao complicado. Aqui é difícil, pastor, pero nós vamos ao difícil. Porque se Jesus dá uma limosna a este homem, em el outro dia estaria allí, no mesmo sítio, em la mesma condição, pedindo uma vez mais. Por isso o Senhor trata a raiz do problema. O Senhor quer bendecir-te e obrar milagros poderosos. Pero qual é tu necessidade? Não seja genérico, seja específico. Ah, eu necessito de tantas coisas, eu sei. Pero esta manhã é uma. Aqui não é este que flotamos assim, não? E dá 3 pedidos. Como se chama? La lâmpada mágica. Não, isso não trata de lâmpada mágica, ¿vale? Pastor, não há 3 pedidos hoje? Não há 3, não. Hoje é um solo. ¿Vale? Hoje é um. Céntrate em um. Eu estava em que ponto? 7. Então, o ponto 99 diz assim: o maior milagro não é solamente receber, sino seguir a Jesus. Este homem entendeu todo, porque diz a Bíblia que ele não solamente recebe a sanidade, ele começa a caminhar junto com Jesus. Ele abarca a bendição completa. Porque há gente, e muitos seguiam a Jesus solo por los milagros. Seguiam a Jesus solo por la provisión, solo por la multiplicación. Pero este homem diz: ¿para que eu vou receber uma bendição uma sola vez? Se eu posso caminhar com este homem. Se eu posso disfrutar de tus bendições e la companhia todos os dias. O Senhor quer bendecir a nós outros esta noite, ou melhor, esta manhã, que já estou com a mente em lepe. Esta manhã, seguramente. Pero a bendição do Senhor não se limita a solamente esta manhã. Ele não quer bendecir solamente a você. Ele quer que você seja uma bendição. E para isso, você necessita decidir caminhar com Jesus. Caminhar com Jesus todos os dias. Este homem que passou por Bartimeu poderia ser um único dia, uma única experiência. Pero ele disse: não, é demasiada bendição para um solo dia. Eu quero estar com ele todos os dias, todos os momentos. Eu quero ter uma relação com ele basada em amor e não solamente em bendição, porque há dias que a bendição não chegará, há dias que a provisão não chegará.
Pero se tu relação com Cristo é uma relação de amor, da igual. Se não chegou hoje, chegará amanhã. Pero eu estou com Cristo e não me aparto da presença do Senhor. Ponga sobre seus pés, por favor, em pé, por favor. Passem os músicos, por favor. Cerre seus olhos por um momento. Só por um momento. Eu quero deixar-te 4 perguntas retóricas para que tu conteste aí. Que situação has aceitado como se nunca pudera cambiar? É algo que tu já está conformado e diz: não, isto não há câmbio, não há arreglo. Que vozes intentam apagar tu fé? Vozes interiores e vozes exteriores. Quais são? Identifica-las. Que capa necessitas deixar hoje? Lo que é que está contigo, pero Deus tem outra face, outro momento, outra estação, pero está aí atrapado a algo que te impide de progressar, de prosseguir. E 4, se Jesus te perguntara hoje, porque hoje Ele está aqui perguntando a cada um de nós outros, que queres que te haga, qual seria tu resposta? Qual seria tu resposta? Eu quero dar-te um par de minutos, mientras o grupo vai alabar ao Senhor Jesus. Eu quero dar-te um par de minutos para que você possa contestar estas perguntas ao Senhor Jesus. Para que você possa declarar a Ele e dizer a Ele, eu não puedo, meu irmão, fazer por ti, pero o Senhor pode. O tema esta manhã não é comigo, é com tu Deus. Porque é Ele que pode cambiar-te, é Ele que pode transformar, é Ele que pode generar milagros poderosos, impossíveis para o homem, pero impossíveis para Deus. Vamos alabar? Vamos adorar? Oh, aleluia! Te adoramos, Senhor. Sim. Sem mis tinieblas, con tu luz. Sé mi fuerza, oh Jesús. Encuentra mi escondite.
pregunta esta mañana es muy clara, específica. ¿Qué quieres que yo te haga? Es mañana de milagros. E nós outros vamos declarar milagros em el nome de Jesus, em el poderoso, santo nome de Jesus. Se tu necessita de milagro, eu quero dizer-te, levanta-te e vem. Eu quero te invitar a dar passo aqui de fé adelante, como o Senhor dijo a este ciego Bartimeu: levanta-te com confiança, vai, porque o Senhor te espera, o Maestro te espera. Eu não estou falando de coisas que tu puedas solucionar. Eu não estou falando de coisas que tu puedas arreglar. Eu estou falando do impossível. Aquilo que solamente o Senhor poderá obrar por ti. Não é coisas que o pastor poderá obrar. Aqui, ó. Pegado aqui na plataforma. Vem, se acerque. Aleluia. Vamos orar. Há poder em la oração. Quando a igreja ora, coisas sobrenaturais acontecem. Escute, quando a igreja ora, o Senhor dá ordem a seus ángeles e eles peleiam em favor de nós outros. Há uma atmosfera de milagros aqui esta manhã. E eu quero você que está aqui ante a plataforma, haga assim com suas manos em señal de receber. Nós outros vamos orar. Quando eu terminar de orar, vós outros cantam, ok? Vamos orar. Senhores, em nome de Jesus. Nós outros não estamos aqui ante uma imagem. Nós outros não estamos aqui ante homem, pastor, sacerdote. Nós estamos aqui em la presença do Senhor Jesus. E eu sei que o Senhor Jesus é aquele que sana os enfermos, porque o Senhor me sanou. E eu sei que o Senhor sana hoje. Clamamos por sanidade, enfermidade. Repreendemos enfermidade em nome de Jesus, por el poder que há em la sangre de Jesus, la sangre de Jesus que perdona, la sangre que limpia, la sangre que sana, Senhor. Declaramos sanidade em nome do Senhor Jesucristo. Senhor, eu sei que há circunstâncias que são impossíveis ao homem, pero são possíveis ao Senhor. Declaramos milagros, que milagros estão sendo generados esta manhã. Milagros estão sendo generados esta manhã, Senhor. Cambia a história, cambia a circunstância. Eu sei que é impossível para o homem, pero nada é impossível para ti. Tome possessão de tu milagre esta manhã, em nome de Jesus. Tome possessão de sua vitória esta manhã, em nome de Jesus. Não volva para sua casa, para seu hogar, da mesma maneira com que chegou em esse lugar. Há milagros esta manhã em esse lugar. Os céus estão abertos sobre este lugar esta manhã. Recíbalo em el poderoso nome de Jesus. Em el poderoso nome de Senhor, como dijiste, derrama tu glória, derrama tu glória. Oh, vem, Senhor, como dijiste, derrama tu glória, derrama tu glória. Derramas como Padre, como hermano, como león feroz, como nadie, con fuerza me buscas para abrazarme, me envuelves en tu amor. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Oh, ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Escute você que está aqui ante a plataforma. Haga uma oração de gratidão ao Senhor agora. Diga: Senhor, eu te alabo, eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor já obrou, o Senhor já realizou.
Eu creio e por la fé, porque Jesus disse a este homem: vete, tu fé te ha salvado. E Senhor, eu te dou graças, que eu sei que o Senhor já obrou, o Senhor já operou, o Senhor já tratou, o Senhor já sanou, o Senhor já salvou, o Senhor já liberou. Por isso, Senhor, eu te dou graças e rindo a ti, alabanças e adoração, porque já tenho possessão da bendição do Senhor. Quantos dizem amém? Você pode aplaudir ao Senhor forte, pode volver para seu lugar, dando graças ao Senhor.